Bom, então neste vídeo aqui eu vou tecer algumas críticas que eu tenho ao design inteligente. Eu acho que, sobretudo, nós cristãos devemos rejeitá-lo por motivos teológicos e não científicos, né? E aí também cabe a discussão se o design inteligente ele pode ser considerado uma teoria científica ou não, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, não tenho uma opinião tão clara sobre esse ponto, mas simplesmente essa questão que acarreta mais reflexões sobre a metodologia científica, sobre o método científico que eu não quero fazer ainda por motivos de prioridade, etc. Mas que de qualquer forma o design inteligente ele não pode ser invalidado ser, por não ser ciência, ou seja, mesmo se o design inteligente não for uma hipótese científica no final das contas, não quer dizer que ele é uma hipótese falsa, obviamente. Então você estaria logo literalmente pregando no cientificismo e contradizendo-se a si mesmo, estando aí numa declaração puramente filosófica, etc, tudo mais epistemológica, né? Bom, mas, enfim, eu planejava, na verdade, tratar desse assunto num artigo, né, numa fonte escrita, que eu gostaria de publicar num lugar de mais relevância, enfim, como eu não obtive resposta e também eu não tenho como realmente fazer isso agora por medida de prioridade, eu vou aqui logo gravar um áudio, né, fazendo aqui algumas declarações que eu julgo ser importantes sobre esse assunto, de relativa urgência, né. Aqui no Brasil, o DI ganhou força, né, com a abertura de uma extensão do Discovery Institute lá no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, enfim, temos aí o Marcos Eberlin como encabeçando essa empreitada do Mackenzie, né, sobre design inteligente, que de um lado o pessoal lá do Mackenzie, o pessoal presbiteriano trabalha com design inteligente, mas de outro lado você tem o pessoal também que são, né, presbiterianos, enfim, tem crenças em comuns e etc. E também amigos em comum, etc. Colaboradores em comum, colaboradores teológicos, etc. E tudo mais, na Associação dos Cristãos na Ciência, né, que já tem uma visão muito mais aberta para a evolução, etc. Tem trazido vários livros, interpretações alternativas do Gênesis, etc. No evolucionismo, né? Aí vamos insistir em usar esse termo, né? O evolucionismo teísta, né? Inclusive saiu um vídeo sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo recentemente no canal, para se entender mais a questão. E recomendo que, se você não tem muita familiaridade com essa discussão, que você veja aquele vídeo lá antes. Mas enfim. Então vamos lá. As críticas teológicas ao design inteligente. Bom, as críticas teológicas ao design inteligente são de natureza teológica. Nós vamos refletir principalmente sobre a falácia do Deus das lacunas e a revelação especial de Deus, né? Mas você até pode se surpreender, né? Porque quando nós estamos falando sobre design inteligente, né, ele teria, digamos assim, uma ancestral pensamento originário, né, que tinha ancestralidade em pensamentos de teologia natural que vinham justamente da revelação geral, né, ou seja, da reflexão sobre a natureza e etc. E tudo mais. Porém, vamos com calma, eu vou chegar lá, porque é passível de que, claro, a nossa inferência, as nossas induções e deduções a partir da revelação geral sejam falhas e que a refutação delas, né, elas não têm um impacto sobre a revelação especial, que seria a que mais importa, no final das contas, né?
em termos de validade e falseabilidade, né? Se, em certo sentido, nós fizemos uma interpretação ruim, né, ou uma interpretação péssima da revelação geral e etc., chegamos às vezes a algumas conclusões forçadas e etc., que são, digamos, facilmente ou não tão facilmente demonstradas erradas, isso não tem um impacto sobre a ideia da revelação geral e nem sobre a revelação especial. Então, simplesmente nós estamos aqui discutindo se, por exemplo, demonstrar que a Terra não era o centro do sistema solar lá no século XVI, né, com sistema copernicano e etc. Refutou a Bíblia? Não, absolutamente não. Por quê? Porque a Bíblia simplesmente não tem nenhuma declaração explícita e nem implícita de que a Terra é o centro do sistema solar, enfim, que na verdade era a concepção do universo naquela época. Mas a Terra não é o centro do sistema solar, muito menos do universo, né? E, claro, ela não precisava ser. Digamos que, por dedução ou indução de revelação geral, ela teoricamente precisasse, porque ela é o habitat da espécie que é a imagem e semelhança de Deus, né, a cereja do bolo da criação, então ela teria um lugar especial no cosmos conhecido. Ela deveria estar no centro. Então é lógico, faz sentido você pensar e deduzir isso aí, mas existe alguma razão bíblica, teológica, falando aqui de protestante para protestante, se você é protestante você vídeo? Não tem. Então, né, simplesmente seria irrelevante esse ponto. A derrubada desse ponto e a sustentação desse ponto seria indiferente para com qual a validade das escrituras sagradas que tem para nós protestantes e para a tradição também mais concentrada na, né, na tradição sadia relacionada com a escritura, não tem, né, peso maior senão a escritura. Apenas a escritura que tem a autoridade maior sobre tanto que seja qual as nossas crenças astronômicas, as nossas crenças cosmológicas, etc., ela terá autoridade. E se ela não tem declaração explícita, simplesmente ela não tem. Simplesmente não há com que se preocupar, digamos assim. Então nós não podemos ficar preocupados que o modelo ptolomaico do universo o modelo anterior, né, de Terra no centro, fixa, etc., com o Sol, enfim, tudo orbitando ela, foi refutado porque simplesmente isso não faz parte, não é constitutivo da religião cristã em nenhuma fonte, né, em nenhuma fonte oficial. A igreja adotava tal sistema, adotava várias outras crenças por influências de grandes estudiosos, né, São Tomás de Aquino, voltando em Aristóteles. Então, simplesmente não tem-se um compromisso teológico com essas coisas. Então, esse é um ponto interessante, que é onde a gente vai chegar também no Deus das lacunas, né? E nesse caso aqui foi a Terra, né, o geocentrismo das lacunas. Se a gente fizer uma aplicação histórica desse conceito, que é um conceito, tá, gente? Olha só, interessantemente, criado por cristãos, tá? Criado por cristãos, exatamente. Né? Se você não sabia, fique sabendo hoje que Deus das lacunas foi um termo criado por cristãos, né? Alguns, enfim, materialistas, naturalistas, né, ateus e céticos, eles adoram citar esta falácia em debates como uma refutação a determinados pensamentos, como argumento do ajuste fino, argumento cosmológico, etc. e tal, quando eles não sabem que essa crítica foi feita primeiro entre religiosos, entre cristãos, né? Então você tem aí o químico de Oxford e de Cambridge, e também enfim, várias pessoas trabalharam nessa ideia, que eu vou deixar um artigozinho, né, surpreendentemente, que nós temos em português, tá? Aí, né, eu vou deixar na descrição, também vou deixar o nome,
que infelizmente eu não me recordo agora, mas enfim, deveria ter olhado antes, porém vai estar aí, tá? Mas agora o nome que vem, que está na memória ainda é do Dietrich, né, Bonhoeffer, que é o famoso teólogo alemão, né, mártir, protestante, etc., na época da Alemanha nazista, etc., tal, isso aí já é mais conhecido, né? Ele falava, nós devemos, né, glorificar a Deus por aquilo que sabemos, e não pelo aquilo que nós não sabemos, de colocar Deus como uma hipótese explicatória para muitas coisas, mas é claro que o contexto original dessa afirmação, né? Eu não conheço completamente, com certeza, mas esse Dietrich Bonhoeffer é com certeza uma dos futuros estudos, seus escritos, para mim. Mas de qualquer forma, a ideia é essa. A ideia é essa, né? Então você empurrar Deus como explicação para outras coisas, isso é extremamente degradante e ineficiente. Ineficiente do ponto de vista científico, porque é muito difícil se testar. E, bom, no máximo você teria então um bom argumento metafísico, no final das contas, não entrando, mas, enfim, beirando aqui a discussão da inteligência é ciência ou não, mas, enfim, não deixa de ser uma argumentação metafísica porque tem um objeto metafísico, mais especificamente Deus, porque vocês têm as ressalvas aí do design inteligente, né? Não, não dizer quem é o designer e as pessoas terem outras hipóteses, etc, etc, tudo mais. Mas, enfim, no final das contas, não é benéfico. E não é benéfico, sobretudo pelo ponto de vista teológico, porque parte, né, na verdade não, parte essencial, motora, né, que é combustível da crença que muitas pessoas mantêm hoje em dia de que a doutrina cristã está sendo progressivamente refutada desde do começo da ciência moderna, ali com, né, aproximadamente Galileu e tal, século XVI. As pessoas mantêm essa crença justamente pelas explicações de Deus das lacunas, as deduções e induções teológicas, colocando aqui entre aspas, que as pessoas tiveram sobre muitos aspectos da natureza e que não necessariamente configuram um ponto de revelação especial e que então, mais importantemente, a derrubada dessas coisas, uma hipótese alternativa mais bem sucedida para elas, não demonstra a invalidade da escritura. Né? Então, eu só vou dizer, você só pode refutar a Bíblia se você provar que a Bíblia está dizendo, né, X, por exemplo. Então, a pessoa diz, a Bíblia foi refutada porque a Bíblia dizia X e a ciência descobriu que não era X. E aí? Mas, claro, mas agora você fez uma declaração teológica. Por favor, prove-me que a Bíblia diz X, que a Bíblia ensina X e não Y, e não etc e tal. É simples, né? Então, sobre o que a Bíblia não é clara, sobre o que a Bíblia não traz nem explicitamente, nem implicitamente, de certa forma, né? Nós devemos nos calar. Essa seria a atitude mais sensata nesse sentido. E o design inteligente ele parece ser exacerbado justamente nesse ponto, uma tentativa que as pessoas concluem, na verdade, uma tentativa desesperada de tentar manter o criacionismo na academia, né? Só que com uma roupagem diferente, etc. e tal. E não que, claro, eu seja contra que esse aspecto possa ser defensável em meios científicos. Eu não acho que, claro, não acho que seja defensável do ponto de vista teológico, a criacionismo como interpretação do gênero. Mas aqui nós estamos discutindo justamente teologia e não ciência. Porém, pouco me importa se existe um cientista que tem essa interpretação e que quer buscar evidências para ela, quer discutir ela, quer divulgar ela, não tem problema nenhum com isso. Não é para ter problema nenhum com isso, né? Né? Simplesmente uma dívida cultural também se deveria ter, né? Que a civilização ocidental tem com o cristianismo e deve o respeitar em todas as instâncias do conhecimento e deve dar voz, né? Tá? Mas uma voz plural também, porque isso daqui não é a visão cristã, você tem visões cristãs desse ponto. Então, simplesmente, o que eu estou querendo dizer é isto. O que eu estou querendo dizer.
Pois bem, então agora sendo mais claro, fazendo uma aplicação, né? A Bíblia não é clara sobre se Deus desenvolveu o flagelo bacteriano, se foi Deus que colocou, escreveu a informação na molécula de DNA. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diria isso? Aí é um ponto de vista teológico discutível, né? Mas se nós demonstrarmos cientificamente, de uma vez por todas, como na verdade já demonstraram, pelo menos no flagelo bacteriano, se não me falha, aqui as minhas leituras, né, já vi algum artigo parecido no site, no blog do Kenneth Miller. Mas, enfim, então a Bíblia está errada, o cristianismo está refutado sobre as suas afirmações da origem. Perdão, deixa eu tossir aqui um pouco. Não está. Não está simplesmente por quê? Porque não era uma afirmação bíblica. Não era uma afirmação teológica necessária e tão relevante para ser colocada, digamos assim, em xeque a validade e a autoridade das escrituras sobre a origem, porque simplesmente não é. Então, é nesse sentido, eu acho que o raciocínio de usar as lacunas que está por trás do design inteligente, que parece desesperadamente tentar ainda manter o nome de Deus na discussão criacionismo, evolucionismo, que não seria tão necessário, mas eu não estou aqui também pregando contra a teologia natural, porque nós fazemos uso da teologia natural, mas no campo da teologia e da filosofia, né? Para crer em Deus, para crer do intelecto, para buscar compreensão da nossa fé, né? Eu não estou pregando contra isso, eu estou pregando contra a tentativa de enfiar isso numa metodologia que essa junção é problemática do ponto de vista científico, é problemática do ponto de vista teológico, é problemática do ponto de vista cultural, é mal para a imagem da igreja, é mal para a igreja, para a imagem da fé cristã, é degradante, né? Não traz uma imagem muito boa, não traz uma imagem não exalta, digamos assim, a grandeza e também a flexibilidade que nós temos enquanto cristãos, que temos uma cosmovisão que possibilita o conhecimento, que possibilita uma cosmovisão abrangente que realmente dialoga com muitos pontos e praticamente todos os pontos da vida humana, coisa que o naturalismo não tem, coisa que o materialismo não tem, mas coisa que o materialismo parece ser um único refúgio para muita gente, que corre porque a pessoa já vem com a dualidade chata, criacionismo e evolucionismo. Então a pessoa, não, então eu prefiro ser materialista, prefiro ser natural, prefiro jogar nesse time dos céticos. A pessoa deixa de desconsiderar, a pessoa já vai, melhor, perdão, a pessoa já vai desconsiderando antecipadamente uma fé que ela não conhece absolutamente nada. Então, boa parte de nós temos cientistas, né, não cristãos, cientistas ateus, céticos ou puramente agnósticos, é porque eles não conhecem o conhecimento superficial deles sobre religião. É justamente superficial demais, porque eles têm uma opinião aprofundada sobre o assunto. Isso é frustrante, mas parte da culpa não é só deles, é nossa também. E o resultado de tudo isso é benéfico, né? Perdão, é maléfico culturalmente para a igreja, né? Coisa que o Craig também trabalha bastante, o impacto cultural da apologética, né? Ele que defende que o design inteligente seja viável, mas que nesse ponto eu discordo dele, sem dúvida, essa questão do design inteligente, né? E que muitas pessoas estão realmente desconsiderando a possibilidade de crer, a possibilidade de vir a crer, puramente por essa controvérsia, que não é tão necessária quanto parece, tá? Como a gente vem aí né, vendo que a gente sabe muito menos do que a gente pensa sobre as origens e sobre o Gênesis, tá? Sobre as origens, discussão científica, e sobre o livro do Gênesis. A Gênesis à luz das descobertas linguísticas recentes, das descobertas científicas recentes, das descobertas arqueológicas recentes, e etc. E tudo mais. Tudo isso tem que estar arraigado e junto com a nossa visão da grandiosidade desse texto,
né, da grandiosidade da revelação especial de Deus, que não pode literalmente intoxicar a nossa visão, digamos assim, da revelação geral, mas que deve sim iluminar, ou que deve simplesmente nada falar. Então, né, eu não estou aqui com, né, não estou aqui com crises existenciais, porque a Bíblia não tem absolutamente nada a falar sobre astronomia, sobre dinâmica, sobre ondulatória, sobre mecânica avançada, sobre mecânica quântica, sobre. Há quem diga que fala, né? Mas enfim. Claro, não explicitamente, mas enfim. Sobre relatividade geral, não tem problema. O propósito da Bíblia não é esse mesmo. Se ela falar, ela tem uma afirmação, se ela tiver uma afirmação empírica sobre a realidade, vamos lá então correr falseá-la ela para ver se é possível. Ou, é claro, também, nós vemos aqui muitas vezes que ela tem possíveis afirmações sobre outras coisas e que a gente não necessariamente precisa se apressar, tomar partido, fazer aqui toda uma aparelhagem e nos fechar e tudo mais, e não existe vida cristã fora desse grupo aqui. É claro que não. Então, essa é fundamentalmente a crítica que eu tenho ao design inteligente, né, que é uma crítica ao raciocínio das lacunas, que está, para mim, aparentemente, claramente, né, perdão, né, eu dizer aqui, obviamente, duas palavras diametralmente opostas aqui, aparentemente e claramente, mas que, para mim, né, claramente está por trás do design inteligente o raciocínio de das lacunas, que é extremamente degradante para a imagem cultural da fé cristã e que não é um componente necessário, teologicamente, etc. e tal. Né? Então, essa explicação de Deus como agente direto das coisas não encontra espaço, não encontra base bíblica necessária, então calemos, né? Simplesmente viemos a nos calar sobre esse assunto e deixar com que nós mesmos, e não meramente só os naturalistas, os materialistas, trabalharem no assunto, mas nós, porque nós também somos ignorantes a respeito desse assunto e não só eles, tá? Então, simplesmente, de qualquer forma, isto vai chegar a coadunar e vai chegar a ser possível de ligar com a Escritura, com as declarações da revelação especial de alguma maneira. Então, é o recado que eu tinha para deixar, né, sobre esse assunto. Se você concorda, comente. Se você não concorda, comente também. Vamos enriquecer o nosso conhecimento a respeito desse assunto aí, tá? Que Deus abençoe a sua vida e a paz de Cristo esteja com vocês.